Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, Joana intitulou o capítulo de Jesus e Tolerância. No entanto, ela começa o seu raciocínio pensando, refletindo a respeito do que nós chamamos de pecado. E essa palavra, esse conceito que é muito relacionado hoje com a religião, sempre que nós falamos de pecado, parece que tem um pano de fundo religioso. Às vezes a gente até usa de uma maneira informal, quase que uma gíria. Ai, que pecado, derrubei uma coisa. Ai, que pecado, quebrou. Nesse sentido mais coloquial. Ainda assim, quando paramos para pensar a respeito de pecado, se uma criança, por exemplo, nos dissesse, mamãe, professora, o que quer dizer pecado? Muito provavelmente nós recorreríamos à religião para poder oferecer as explicações. Mas se nós remontarmos à origem da palavra, lá atrás, quando ela primeiramente foi usada, nós perceberemos que ela já era um conceito usado, que depois a religião aproveita e a religião utiliza dessa palavra que já existia, de uma maneira tão profunda, tão densa, que ela acaba quase que sequestrando para si, como se fosse exclusividade da religião, a palavra pecado. Se nós formos lá nas primeiras, nas linguagens, nas línguas mais antigas, por exemplo, o próprio grego, o próprio hebraico, o próprio latim, e pesquisarmos um pouco a respeito da origem dessa palavra, como é que ela era vista, entendida, para que ela era usada, nós vamos encontrar coisas muito interessantes. Então, recorrendo aos estudiosos da origem das palavras, nós aprendemos, por exemplo, começando com o hebraico, que dentro da palavra pecado, que no hebraico são três fonemas, são três letras, são três símbolos. Pelo nosso alfabeto ser tão diferente, quando nós olhamos a palavra pecado em hebraico, nós enxergamos três símbolos. E os estudiosos desses conceitos antigos, eles nos dizem que na palavra em hebraico, a palavra pecado em hebraico, ela traz relação, ela traz simbologia com alguns conceitos. Por exemplo, Deus. Então, olha que interessante, na palavra pecado, a palavra pecado em hebraico tem relação com Deus. Existe algum tipo de relação, você chega em Deus. Tem relação com a geração das coisas, aquilo que eu gero, aquilo que eu causo, que aí faz sentido. O pecado quem comete sou eu que causo o pecado, sou eu que gero. Então tem a ver com Deus, tem a ver com a geração das coisas e tem uma certa relação com algo que é como se fosse uma cerca limitante, como se fosse algo que, ao mesmo tempo que me protege, pensa num alambrado, pensa numa grade, pensa numa cerca. Ao mesmo tempo que ela te protege da invasão de ameaças externas, ela também te prende. A cerca, ela pode ser tanto algo que me protege da investida de fora, quanto que me impede de sair. Então, de alguma forma, existe uma prisão dentro das cercas. Quando a gente coloca um animal dentro de uma cerca, a gente diz: você não vai sair daí, meu filho. Você está preso, ainda que o lugar seja bonito, ainda que você vai ter alimento farto, ainda que você tenha água, ainda que você seja livre, você é livre dentro da cerca. Então, dentro da palavra pecado, lá no hebraico, nós vamos encontrar uma uma história que fala a respeito daquilo que eu gero, daquilo que me protege, mas ao mesmo tempo me limita, e dessa relação com Deus.
Então, veja como que vai ficando algo muito mais transcendente do que quando a gente diz pecado, parece assim, ai, cometeu um crime e vai pagar por ele. Quando a gente diz o pecado que a religião mais disseminou, e essa religião desse Deus que deve ser temido muito mais do que amado, Deus como esse grande julgador que tem lá um tribunal que quando você chegar diante dele, ele vai julgar o que você fez de bem e de mal, depois ele vai te dar uma sentença e pelos seus pecados você vai pagar no fogo do inferno, no purgatório. Então, quando nós falamos de pecado, nós falamos de algo pesado no nosso imaginário mais recente daquele erro, daquela condenação vergonhosa que você fez, porque você não deu conta, porque você foi fraco, porque você errou, e agora você vai ser condenado e você vai devolver pagando caro. Então, nós falamos desse pecado. Agora, veja como lá atrás tinha a ver com geração, com cerca, com limite, com proteção, com prisão, com Deus. É uma história que parece que tem mais sentido, tem mais lógica. A gente poderia colocar isso numa ordem, numa sequência, como se a gente fosse emendar essas três conotações. E a gente poderia dizer algo do tipo: o pecado é aquilo que, quando eu saio gerando, funciona como uma cerca, ou seja, quando eu saio escolhendo, criando, fazendo, agindo, quando eu vou gerando coisas, tomando decisões, o pecado é como se fosse uma cerca que Deus coloca para me proteger. De um tanto, ele me limita, porque ele não me deixa ir além. De outro tanto, graças a Deus que ele não me, que ele me limita, porque ele me põe um freio. Porque se eu estiver tomando decisões e gerando coisas ruins, ainda bem que Deus põe um certo limite. Senão, até onde eu iria? Então, o pecado, ele é quase que um termômetro protetivo que Deus coloca para eu não correr tanto risco de que, caso eu direcione a minha vida para um caminho muito maléfico, que cause muito prejuízo, eu tenho uma válvula que me impede de seguir. Eu tenho uma cancela que me fecha e fala: chega, Cris. Chega, filha, acorda, para um pouco, sente aí o que você está gerando, deixa reverberar o que você está causando nas pessoas, para prestar atenção no mal, olha o seu rastro, presta atenção no que você está fazendo, que está tudo errado. Se eu não tenho uma cancela que fala, chega, até onde eu iria provocando mal para mim e para os outros? Então esse pecado ele passa a ser visto como uma proteção. É como se Deus falasse: "Pronto, agora você vai ter que prestar conta do que você vem fazendo. Então chega, para, cancela, né, limita, cerca, e agora você vai parar para lidar com as consequências do que você gerou". E óbvio que se eu tivesse gerando coisas ruins, eu vou colher frutos amargos. Mas não porque Deus está sentado no trono do tribunal e ele faz ha, 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 agora você vai sofrer no fogo do inferno, porque eu sou um Deus que deve ser temido. Não. É simplesmente porque ele está dando a chance da gente fazer um balanço. Porque a gente é tão acelerado que a gente não faz isso por conta própria. Santo Agostinho nos ensinou lá atrás, no Livro dos Espíritos, questão 919A. Para ao final de cada dia, para e passa em revista a sua consciência. Pergunte a si mesmo o que você fez durante o dia, que males você causou, se as pessoas têm algo a reclamar de você, que bem você teve chance de fazer e não fez. Então, a gente deveria, por disciplina própria, não sair correndo fazendo porque a gente tem liberdade. Mas a gente deveria fazer, parar, balancear. O que que é? Deixa eu fazer um balanço da minha vida, o que que eu ando fazendo, o que que eu fiz de bom, de ruim. Aí agora eu vou mais um pouco. Como nós não temos essa maturidade, somos que nem criança que se a mãe deixar e falar, entra na sorveteria e come o que quiser, capaz que tenha que sair dali de ambulância. Ou se chegar numa escola e falar, faça o que você tiver com vontade na escola, ninguém entra na sala de aula, todo mundo vai ficar lá no parquinho. Precisamos ainda, pela nossa infantilidade espiritual,
Precisamos de referências externas que nos façam acordar. Então, da mesma forma que nós precisamos ainda de dores, de sofrimentos, para nos fazer parar para acordar, essa é a finalidade da consequência do ato errado que eu cometi. Ou seja, o que é o pecado? O pecado é Deus falando, Cris, para um pouco, senta, respira e vai fazer um balanço do que você está aprontando aí, veja o que você está fazendo. E esse balanço é eu pegar alguma coisa que eu acabei de fazer e falar, nossa, olha o que eu fiz, o que eu gerei de dor para mim. Olha o mal que eu causei para o meu corpo. Olha como eu desencadeei sintomas e doenças. Olha o que eu fiz para o semelhante, a dor que eu gerei ali na cerca vizinha, na casa vizinha. E isso dói. Quando eu paro para olhar as consequências dos meus atos, isso dói. E aí é como se eu tivesse o quê? A nossa infantilidade, a criança chega em casa chorando para o pai, e o pai fala: Por que você está chorando? Porque a mamãe não me deixou comer 10 sabores de sorvete na sorveteria. Ela acha que ela está sendo punida, condenada, castigada. Ai, porque eu pequei, eu comi sorvete demais. Não, ela está sofrendo as consequências daquilo que ela não sabe agir de forma equilibrada por si, então ela precisa de alguém que ponha limite. Se ela não tiver alguém que ponha limite, ela própria vai se pôr limite, porque ela vai comer tanto sorvete e ela vai passar mal. E aí ela vai sentir uma dor. E a dor que ela vai sentir é o resultado do ato não bem elaborado. Então é mais interessante a gente olhar para o pecado com essa origem, que é eu gerando coisas, mas Deus colocando certos limites para que eu pare de vez em quando e reveja. Quando ele coloca esses limites, de alguma forma, para mim é como se fosse uma prisão, e eu ter que responder por aquilo que eu venho fazendo, às vezes não é confortável. E isso aqui é a relação nossa com o pecado. É bem diferente da gente ir para o lado do latim que incorporou para a religião essa história de que se você cometer pecado, como se a gente tivesse que fazer só acertos, só acertos. Você é proibido de errar, mas então por que que Deus me deu livre-arbítrio e a imperfeição ao mesmo tempo? Não, não tem como. Ou ele me daria o livre-arbítrio e me faria perfeita já de cara, porque daí se eu sou perfeita e tenho liberdade, eu vou escolher só o bem. Ou ele me deixaria ser imperfeita, mas não me daria o livre-arbítrio, como ele faz com os animais, que ele condiciona pelos instintos. Os animais agem por instinto, eles não erram no sentido de pecado, de moral. Não é um erro moral. Agora, Deus, ou ele me dá a imperfeição e não me dá livre-arbítrio, ou ele me dá o livre-arbítrio, mas me dá junto a perfeição. Ele me deu a imperfeição, ou seja, eu não sei ainda fazer quase nada. E ele me dá o livre-arbítrio, óbvio que ele aceita que eu erre. Mas aí vem essa visão do pecado religioso que fala: você não pode errar, que feio que você fez, que você, como você é feia, agora você vai arder no fogo do inferno. E aí a gente pode se perguntar: mas puxa, que armadilha é essa, hein? Tudo bem que de vez em quando eu erro sabendo que eu tô errando, de vez em quando eu não dou conta. Muitas vezes o apóstolo Paulo disse isso: o bem que eu quero fazer eu não faço. Ele estava dizendo: Puxa, eu acordo cedo, eu me programo. Deus, hoje eu não vou me estressar com as pessoas. Hoje eu não vou faltar com a educação. Hoje eu não vou ser impaciente. Hoje eu não vou ser intolerante. E até o final do dia a gente fala: Puxa, até conseguir lidar com isso, mas aqui eu escapei. Quando eu vi, já estava falando, xingando. E aí? Não é, eu não estava com a intenção de fazer. Eu errei pela minha condição. Então a gente precisa diferenciar. Muitas vezes eu já teria condição de agir diferente, mas eu tô com preguiça, quer saber? Eu tenho orgulho que eu tô curtindo o meu orgulho. E aí a gente vai agindo equivocadamente por livre-arbítrio. Muitas vezes é por falta de experiência, de conhecimento. Tanto que no Espiritismo a gente faz essa distinção. A gente diz que nós seremos, a nossa própria consciência nos cobrará dependendo da intenção que a gente tinha na hora que a gente praticou aquele equívoco. Então, quando a gente fala de pecado, a Joana vai trazer para a gente essa noção. Vamos pensar nesse pecado de uma forma mais ampla, mais consciente. E no próprio, no grego e também
No hebraico, a gente costuma falar que pecado tem a ver com errar o alvo. É uma outra forma também interessante da gente dizer. Ou seja, eu vou fazer um tiro de flecha e tem um alvo ali. Eu quero mirar no alvo, eu me programo para mirar no alvo, eu me preparo de acordo com o que eu sou capaz. E aí eu lanço a flecha. Mas na hora que eu lanço a flecha, algo me distrai, ou eu não sei ainda muito bem calibrar, eu ainda não, eu tô aprendendo e eu erro. Vai chegar uma hora que eu vou tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, que eu vou acertar sem muito esforço. Jesus acertava tudo sem esforço nenhum. Mas a gente ainda, errei. Quando eu errei, a minha flecha eh, atingiu um vidro de uma casa, prejudiquei alguém. Atingi uma pessoa, machuquei alguém. Vou ter que prestar conta disso. Errei, daí eu vi que da próxima vez eu preciso prestar mais atenção, eu preciso ficar mais concentrada e eu vou aprumando, eu vou calibrando, eu vou configurando até que chega uma hora que eu tranquilamente, naturalmente eu acerto. Às vezes alguém diz assim pra gente: "Puxa vida, como você lida bem com essa situação?" E a gente fala: "Ah, mas nem faço nada muito diferente", porque pra gente isso já foi internalizado, então é natural, eu já acerto naturalmente. E para quem está me observando, ela não consegue, ela pode dizer: "Nossa, eu tento, 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 mas eu não consigo". Mas tem outra situação em que eu vejo essa mesma pessoa agindo e eu digo para ela: "Nossa, como você acerta bem o alvo. Olha, disso você tira de letra. Eu, nossa, eu tento, 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 não dou conta". E somos imperfeitos e estamos aprendendo a ir achando as direções melhores para acertarmos o alvo. Qual é o alvo? Jesus disse: Eu, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue-me, venha. Quem não vier, quem vier comigo vai caminhar para o alvo, que é a integração com Deus, a perfeição, a felicidade dos anjos. Então, acertar o alvo é seguir Jesus, é agir a favor, em favor da lei divina, alinhados com a lei divina. E errar o alvo é querer fazer do nosso sujeito, é, é fingir que não sabe o certo, é se deixar levar pelas paixões, pelos vícios, é ainda não dar conta porque não sabe agir direito e acaba se equivocando, é se deixar tomar pelos conflitos, pelos complexos e acabar falando o que não queria. Tudo isso é errar o alvo. E isso é cometer pecado. Mas não que, ai, como você é feia, agora você vai ter que ir com Deus. Não. Puxa vida, ainda não acertei o jeito de Deus para fazer isso. Ainda não consigo agir como Jesus agiria. Ainda estou pecando, errando o alvo. Ainda estou usando o livre-arbítrio dentro dessa cerca para fazer o que eu não deveria. Quando eu aprender a me calibrar, pronto. Aí eu não peco mais, porque aí eu sigo naturalmente as leis divinas. Então vamos entrar aqui em Joana, e no capítulo de Jesus e tolerância ela diz: o problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí em curso em doloroso processo de autoflagelação, ou seja, sou eu comigo mesma. Não tem um Deus sentado num tribunal com martelo para me condenar. É a minha consciência que vai me dizer: Cris, olha o que você fez para o seu vizinho. Uma hora eu acordo e eu consigo sentir a dor do outro. Por muito tempo eu causo dor e eu não me compadeço, não consigo ter empatia para problema dele que não soube se defender. Mas a gente vai crescendo, vai evoluindo, chega uma hora em que dói em mim tanto quanto se o mal que eu fiz foi para o outro ou foi para mim. Dói igual. Então, enquanto eu não chego lá, eu me equivoco e eu mesmo vou me conscientizando por meio da culpa. Eu me culpo. Então, o problema do pecado pertence a quem o pratica, que se encontra a partir daí em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando, mesmo que inconscientemente, primeiro, liberar-se da falta que lhe pesa como culpa na economia da consciência. Mesmo que de cara eu não consiga raciocinar e falar: já sei porque eu estou passando por isso, porque eu falei isso para outra pessoa, mesmo que eu não consiga fazer isso raciocinando conscientemente,
inconscientemente algo fica lá me incomodando. No fundo, eu não fico bem. Ai, quando a gente diz assim, por exemplo, nas reuniões de desobsessão, puxa, espírito, você está causando mal para alguém, mas você não percebe que você não fica bem? E muitas vezes ele diz, ah, eu fico bem sim, mas não fica, não fica. Ele está exteriorizando uma energia ruim, densa, perturbada, senão ele não estaria ali. Ele para a vida dele, quem persegue o outro, quem se vinga, quem é obsessor do outro, para a própria vida para viver em função do outro. Agora me diga se isso é porque eu não tô com raiva e não tô perturbado e tô desequilibrado. É, porque o dia que eu tô de bem com a vida, livre, leve, solta, eu vou olhar para mim, para as coisas que eu gosto, eu vou estar com quem eu amo, eu vou procurar fazer coisas que me engrandecem, eu quero aprender, eu estou bem. Agora, se eu tô atrás daquele que me fez o mal, perseguindo, querendo me descontar, eu escolho estar com ele ao invés de escolher estar com quem eu amo, é porque eu não tô bem. Então, a própria consciência, ainda que eu diga, não, eu tô bem, o inconsciente lá no fundo tem algo que diz, você não tá bem. Você tá desequilibrada, descompensada. Presta atenção, né? E aí a Joana vai falar da culpa. A culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, causadoras de desgraças de vária ordem, esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa por automatismos os processos reparadores para si mesma. Joana vive dizendo para a gente prestar atenção na culpa, substituindo ela pela responsabilidade. É diferente eu falar quem que fez esse equívoco? O culpado sou eu. Percebe que eu já estou dentro de um cárcere, aprisionado, paralisado. Agora, quem fez esse equívoco? Eu sou a responsável. A responsabilidade é minha. Então, o que que se espera? Que eu saia para arrumar. Olha como muda, ainda que no fim seja a mesma coisa. Quem fez esse equívoco, a culpa é minha. Parece que eu já sento e mereço a punição, mereço cárcere. Quem fez esse equívoco, a responsabilidade é minha. Parece que eu já estou dizendo, espera que eu já vou arrumar. Um minuto que eu já vou consertar. Então ela nos convida. Quando a gente se sentir culpado, procura modificar o seu padrão interno. Não, 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 peraí. A culpa vai me estagnar. A culpa significa que eu sou o erro e que eu tenho que ser punido. Não. Eu vou trazer responsabilidade. Eu sou responsável. Então, agora o que que eu posso fazer a respeito? Posso pedir desculpa? Posso. O que que eu tenho de recursos? Vai agir. Vai enfrentar. Não fica parado. Ai, que culpa que eu tenho. Eu sou uma desgraça. O que que adianta isso? Vai resolver, vai se redimir, vai reparar. Mas ela fala aqui também dessa. Como se a gente fosse gerando, né, essas desgraças de vária ordem. E eu me lembrei de quando a gente fala da culpa, eu me lembrei do mito de Adão e Eva, porque é a primeira vez que a gente fala da culpa, né? Quando a gente fala de Adão e Eva, é a primeira vez que a gente fala que eles foram culpados. Então, analisando psicologicamente o mito de Adão e Eva, nós vamos ver que é uma descrição do desenvolvimento, da evolução da consciência, do psiquismo, do espírito. Existe uma era anterior à mordida na maçã do Adão e da Eva, existe uma era anterior em que eles estavam em perfeita comunhão com Deus e com a natureza. Quando que nós, em termos de consciência, de psique, de espíritos, estávamos em perfeita harmonia com Deus e com a natureza? Quando ainda éramos inconscientes, ou seja, os reinos animal, vegetal e mineral. Os animais estão em perfeita conexão com as forças divinas, eles agem por impulsão divina por meio dos instintos. Não é por eles em si. O macaco não acorda e fala assim: deixa eu ver hoje quem que eu vou prejudicar, porque eu tô com raiva do vizinho. Então, enquanto estamos inconscientes, estamos integrados em Deus e com a natureza. É é um único ambiente. Mas existe um momento em que a gente desperta para a humanidade. Existe um momento em que a consciência acorda
e a gente passa a ter razão. A gente passa a ter livre-arbítrio, capacidade de raciocinar, de planejar, capacidade de pesar se o que a gente faz entre o bem e o mal. Quando a gente acorda, a gente, a partir daí, responde por si. É a mordida na maçã. A mordida na maçã significa o momento em que os homens inauguram a sua era de humanidade. E aí é a primeira decisão que um espírito toma. E ele é visitado pela culpa, porque é como se até antes ele fosse programado por um instinto. E de repente ele resolve fazer uma coisa que saiu da cabeça dele, provocado por uma tentação que na verdade não está fora, né? A cobra está dentro. São os nossos desejos. Ai, que vontade de fazer isso. E deixa eu ver como que é fazer. E eu vou lá e faço. Só que eu fiz uma coisa que não me fez bem, que não fez bem para o meu semelhante. E aí eles ficam com culpa porque foi pela primeira vez eles desobedeceram a Deus, ou seja, pela primeira vez eles não agiram por instinto. Eles tiveram um desejo e arriscaram fazer para ver o que que ia dar. E aí se sentiram culpados. Só que é necessário para crescer. Se eu não aprender a falar não, eu não integro. Imagina um ser humano que só fala sim, 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 sim. Ele é inteiro? Não. O próprio Evangelho diz: você tem que saber se posicionar entre sim e não. Você tem que saber o sim, sim ou não, não. Você tem que experimentar, você tem que ir lá e se posicionar para depois dizer: não faço mais isso. Mas então, a gente, ao invés de trazer a culpa, porque daí, a primeira culpa, nós carregamos a culpa do Adão e Eva até hoje, fica um negócio pesado, parece que a gente não deveria ter feito. Mas, de novo, eu volto a falar. Deveria ter feito no sentido de que Deus deixou a gente fazer, para aprender. A gente não fala para filhos, tem coisas que os filhos vão precisar passar, porque não adianta eu falar. É Deus falando pra gente. Agora, o dia que o filho fizer uma coisa que eu sei que ele precisa fazer para aprender, que não adianta eu falar, eu vou lá e falo assim: ó, feio, pecado, né? Percebe que é uma visão muito é um religiosismo que passa do limite, não é bom, né? Então, vamos substituir culpa e vamos caminhar para a responsabilidade. Continuando com Joana, ela diz: julgando, agora ela vai falar do julgamento. Julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sombra, da sua sombra, em forma de autojustificação que não consegue libertá-lo do impositivo das próprias mazelas. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com os propósitos escusos e vingança-prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos, que sempre merecem a misericórdia, que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Bom, ela está falando agora do julgamento, que quantas vezes a gente olha o outro, parece que a gente tem um prazer, que ela fala, uma vingança-prazer, um prazer em constatar que o outro erra, para poder apontar o erro, condenar, julgar, expor. Parece que a gente tem um prazer mórbido. E ela vai dizer que esse prazer, ele tem origem num fenômeno psicológico que a gente chama de projeção. Na psicologia do inconsciente, a gente chama de projeção. Bom, então como que seria esse fenômeno da projeção? Vamos pensar que eu, em termos de ego, em termos de consciência, eu escolha um determinado valor. Vamos pegar uma coisa bem simples, até, sei lá, muito, talvez simplista, mas vai ficar fácil de entender. Vamos dizer que eu escolha como valor, o pudor num exagero. Então eu fico vigiando, então meu ego, minha consciência diz, por exemplo, vamos voltar lá atrás. Tá me faltando um pouco de imaginação. Vou voltar lá atrás. Hoje em dia já não tem mais isso. Mas sabe lá atrás, quando algumas pessoas ficavam medindo o tamanho da mini saia das meninas, olhando se pode mostrar o tornozelo ou não, onde já se viu, mostrou o tornozelo. Então, naquela época, se escolheu um valor que era um valor assim: você tem que se cobrir dos pés à cabeça, não pode expor nada do seu corpo. Eu escolho esse valor. Então, se dentro de mim eu perceber alguma área de quem
se sente atraída de ser um pouco sensual, de querer mostrar um pouco a sua pele, mas o meu ego fala: "Ah, que feio, que feio, que feio, isso é pecado?" O que que eu faço com esse desejo? Eu aprisiono ele lá no inconsciente, no mais profundo, dentro do calabouço do último andar, dentro de uma jaula, dentro de uma cela. Por quê? Porque esse desejo me põe em risco. Se eu falo que é errado fazer isso e lá dentro de mim tem um flertezinho em fazer, nossa, eu preciso aprisionar isso porque isso me põe em risco. Então eu vivo como se fosse engolindo isso, tá lá, né? Preso, não pode sair. E eu fico vigiando. Aí daqui a pouco eu encontro na esquina uma pessoa que tá livre, leve, solta, que não tem problema nenhum em mostrar a pele. Me dá uma raiva. E eu condeno. Porque eu sou esse juiz, do mesmo jeito que eu peguei essa parte minha e engoli, fulana, você deveria fazer a mesma coisa. Que coisa feia que você é. Daí eu aponto o dedo, eu condeno, eu julgo, eu desvalorizo. Isso é projeção. A projeção é quando a gente se identifica com o valor na consciência e a gente polariza ele. A gente diz que se você não tivesse valor, você é do mal, você é do mal, você é do capeta, você tem que ser excluído, execrado. Esse é o perigo da polarização que nós estamos vivendo. Toda vez que a gente se identifica demais com um polo, a gente persegue o outro. A gente olha para o outro como se ele fosse não humano, não divino. A gente olha para o outro como se ele fosse o problema geral. A gente é a luz e o outro é a sombra. Só que o outro que está polarizado aqui achou o inverso, que ele que é a luz e o outro é a sombra. E quando a gente se identifica demais com um valor, tudo aquilo que se distancia tem que ser execrado, excluído, cancelado, perseguido, condenado, julgado. Então é isso que Joana está dizendo. Se eu apontar o dedo para julgar alguém, tenha certeza que existe uma dissonância entre seu consciente e o seu inconsciente. Jesus é um exemplo vivo disso, como isso é real. Nunca Jesus julgou a ninguém, porque Jesus não tinha nenhum valor dissociado. Jesus era a luz consciente, inconsciente, ele não tinha nada mal resolvido. Por isso que Jesus nunca condenou. Ele via, ele esteve com todos, com pessoas que usavam de todos os tipos de erro, que faziam contra a lei, contra a cultura, contra valor moral. Jesus nunca se incomodou, se perturbou. Onde já se viu Maria de Magdala? Onde já se viu o cobrador de impostos? Onde já se viu. Não, ele mostrava, ele se posicionava, mas não o abalava a posição do outro. Ele não tinha um prazer mórbido de apontar, de condenar, porque ele estava bem resolvido. Então, sempre que a gente se incomodar, ficar indignado demais com uma coisa lá fora, dizendo que ela é oposta de você, para tudo e vai para terapia, vai conversar com Deus, vai fazer suas orações, porque você acabou de identificar algo que você está dissociado, porque você deve ter esse valor lá escondido e você nega. Então você diz que quem tem é só o outro, que você jamais seria assim, como se a gente fosse perfeito. Então para tudo e vai olhar para isso. Esse é o fenômeno da projeção. Eu enxergo no outro algo que eu faria, mas eu não faço de tanto que eu me reprimo, que eu me escondo. E aí me dá indignação porque o outro tá fazendo, porque se eu não posso fazer, por que que ele faz? E aí eu aponto, tá vendo? Descobri o mal. Eu não sou mal, não, porque ó, eu tô bem segura aqui. Eu pus um limite em mim, não deixo acontecer. É, então, Joana diz isso, que quando a gente julga os erros alheios, muito provavelmente é porque a gente ainda carrega a sombra disso em nós e não estamos resolvendo. Então, ao invés de olhar para dentro e fazer as pazes com isso, a gente finge que não tem, condena o outro e quer matar no outro, execrar, excluir, cancelar, fazer tudo isso, porque me dá raiva de ver esse valor lá na carinha dele, sendo que eu estou fazendo de tudo para fugir, para fingir que ele não existe em mim. Continuando, Joana diz: Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Certamente há
cortes e autoridades credenciadas para o Ministério do Saneamento Moral da Sociedade. Desculpa, não é cortes, é cortes. Cortes no sentido de órgãos. Então, ela diz, certamente, há cortes e autoridades credenciadas para o Ministério do Saneamento Moral da Sociedade, encarregadas dos processos que envolvem os delitos e os julgam, estabelecendo instrumentos reeducativos, jamais punitivos, pois que, se o fizessem, incidiriam em erros idênticos, se não mais graves. O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que teve uma trave dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Ele próprio, diante da multidão aflita, equivocada, perversa, insana, em vez de julgá-la, tomou-se de compaixão e ajudou. Então, o que Joana está dizendo? Jesus foi severo. Não é que ele ficou olhando de tudo errado e ficou quieto, senão ele seria omisso. Ele estaria sendo cúmplice. Então, não. Mas ele fez sempre de um jeito que não foi punitivo. Então, ela diz: na nossa sociedade, a gente tem órgãos que são responsáveis por falar o que é certo, o que é errado, e, inclusive, por avaliar, tá na lei, não tá na lei, por até fazer condenações previstas na lei, mas no sentido de reeducar, deveria ser isso. Se existe alguma corte que está aplicando penalidades que não tem o fim de reeducar, mas tem o fim de se vingar, de punir, ele está cometendo moralmente um outro crime, se não pior do que aquele. Porque às vezes aquele fez o crime no auge da paixão e esse aqui está premeditado, porque ele está analisando. Então, Joana diz: a gente precisa analisar o mal. A gente precisa apontar o mal. Jesus apontou, não passou conivente com nada. Mas ele não fez de uma forma de punir, de se vingar. Ele fez de uma forma de mostrar que aquilo não era bom. Ele fez no sentido de se posicionar. Então, a gente precisa se posicionar. Eu lembrei, e eu trouxe aqui alguns trechos, que eu vou passar meio breve, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. E fica aqui o convite para que vocês leiam esses textos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. São algumas perguntas, a 19, a 20 e a 21 que eu selecionei. Na 19, Kardec pergunta para os bons espíritos: ninguém sendo perfeito, ninguém sendo perfeito, né? Ninguém é perfeito. Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender seu próximo? Então, nesses trechos do Evangelho, Kardec está perguntando para os espíritos: a gente pode observar as falhas alheias? A gente pode apontar o erro dos outros? A gente pode falar do mal que as pessoas fizeram? Então, essa primeira pergunta é: alguém tem direito de repreender seu próximo ou ninguém tem direito de repreender seu próximo? E os espíritos dizem certamente que não é essa a conclusão de se tirar, não é que ninguém tem o direito de repreender seu próximo, não é isso. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Ou seja, eu tenho um filho que está errando, eu não posso repreender o mal que ele está fazendo? Eu devo, eu preciso reeducá-lo. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação e para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir. Eu vou fazer para mostrar um caminho melhor para o meu filho, não simplesmente para expor, para fazer ele sofrer, para me vingar. Neste último caso, a repressão é uma maldade se eu fizer isso. E no primeiro é uma caridade, é um dever cuja caridade manda que seja feito o mais possível para beneficiar, para ajudar. Então, a censura que alguém faça ao outro, ela também deve se dirigir a si próprio. Ou seja, aquilo que eu vou corrigir no outro, eu tenho que garantir que eu também faça, né? Senão, o que que é? Eu mando o outro fazer, mas eu não faço? Então, essa pergunta foi São Luís que respondeu. Então, a gente deve sim, principalmente com a intenção de educar, não com a intenção de punir, não com a intenção de expor. A pergunta 20, Kardec pergunta: será repreensível notarem-se as imperfeições do outro, quando daí nenhum proveito se possa resultar, uma vez que não sejam divulgadas? E aí eles respondem: tudo depende da intenção. É lógico que ninguém é defeso ver o mal. Quando ele diz: se você está vendo mal, você está vendo mal, não dá para fechar o olho e fingir que não está acontecendo, né? É inconveniente, por outro lado, só ver o bem. Por quê? Porque daí eu estou negando o monte de coisa que está acontecendo.
Ah, eu finjo que eu não vejo o mal? Eu tenho que ver o mal, porque eu tenho que corrigir o mal. Então não é uma questão de você fechar o olho, virar a cara para você fingir que não vê, né? O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do outro, desacreditando na opinião geral. Então, assim, o que que é ruim? É eu contar para todo mundo que o outro tá errando, eu falar de um jeito que todo mundo fique sabendo, eu expor, eu fazer para denegrir, para desvalorizar. Não. Somos todos humanos imperfeitos. Eu vou corrigir você porque hoje eu tô vendo, amanhã pode ser você que me corrija. Então eu vou fazer com carinho, como se fosse para mim. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência ou satisfação de apanhar os outros em falta. Então, não é ser vigilante da vida dos outros. Sair olhando, mais fácil, né, do que ficar olhando para mim, eu sair olhando o que que os outros estão fazendo e apontando. Não é esse caso, né? Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo e o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista, como pintaria os defeitos humanos se não estudasse os modelos. Então, o que que ele está dizendo? Vai depender da intenção. Se eu estou disfarçando um mal para não expor o outro, no entanto, eu vou chamá-lo aqui e falar: "Ó, o que você fez está errado", ótimo. Eu cuidei dele, para que que adianta ficar expondo na frente de todo mundo? Mas na intimidade eu pontuei. Agora, se eu joguei um véu para cobrir, para que ninguém perceba, porque ele é meu vizinho, porque eu tô encobrindo porque me beneficia, tá errado. Então vai depender sempre da intenção. O que que você quer agindo da forma como você vai agir, né? E ele diz: se a gente não estudar nossos modelos, como que nós vamos aprender? Se Jesus é nosso modelo e nosso guia, nós precisamos estudar. Se eu escolho alguém para ser meu guia, para ser meu ídolo, mas eu não souber fazer uma análise, de repente eu tô trazendo um ídolo que não é bom, que está equivocado. Então eu preciso saber fazer críticas. Eu preciso analisar com criticidade os atos para eu saber o que é certo e o que é errado, para eu usar para mim o que é melhor. E uma última pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, também nesse capítulo 10, é a 21. Haverá casos em que se convenha que se desvende o mal de outrem? É muito delicado, ou seja, eu devo contar para todo mundo que o outro errou? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudica, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la a todo mundo. Se, porém, pode acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse maior, do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que vierem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, vamos diferenciar. Uma coisa é eu enfrentar, eu me posicionar, eu dizer isso está errado, aquilo está certo. Outra coisa é eu expor o outro só por expor, porque me dá prazer de ver os outros caírem. Eu não devo ser conivente se está fazendo mal para todo mundo, mas também não preciso expor para denegrir a imagem dele se tiver um jeito de fazer que seja entre mim e ele. Então, eu sempre devo ver qual é o maior bem e o menor mal possível da ação que eu vou fazer e escolher esse caminho. Não quer dizer que eu vou ficar quieta, também não quer dizer que eu preciso pôr no gritando para todo mundo o que está acontecendo, mas eu devo me posicionar sim, senão eu estaria compactuando com o mal. E o último trecho da Joana, voltando para o livro, ela diz, bonito o jeito que ela está terminando, indo para os finalmente, né? Tem compaixão de quem cai, a consciência dele será seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Então ela chama a gente. Pense que você pode ser, você pode estar no lugar do outro amanhã. E haja com ele com o carinho, com o amor, com a caridade que você gostaria que praticassem com você. Tem um trecho de Mateus, no capítulo 5, item 25, em que ele fala: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e o oficial te encerre na prisão. A gente pode trazer para o lado
interno, como se eu fosse todos esses elementos do inconsciente e da consciência. Então, é como se eu pudesse dizer assim: olha, concilia-te depressa com seu adversário, que sou eu mesma, para eu não projetar. Se você tem áreas de sombra que você olha para dentro e não gosta do que você vê, ao invés de colocar isso numa prisão, reprimindo e sair apontando erro nos outros, reconcilia-te com esse adversário. Reconcilia-te com o teu lado de sombra. Para quê? Para que esse adversário não te entregue ao juiz, que é a própria consciência, porque um dia eu vou me cobrar. Ah, Cris, você vive procurando cisco nos olhos dos outros. E agora que você percebeu que você tem uma trave no seu, quando a minha consciência me cobrar, eu vou me arrepender tanto do mal que eu venho praticando que eu posso me entregar para o oficial e para a prisão. Ou seja, eu posso gerar um conflito no inconsciente que vai me atrapalhar dali para frente. Eu posso instalar em mim a culpa. E a culpa vai me fazer olhar para mim como se eu fosse pior. Eu vou ter vergonha de mim. Eu não vou ter coragem de me valorizar. Eu vou ficar presa em mim mesma. Então, não é uma boa saída a gente sair apontando o erro lá fora. A melhor saída é a gente identificar o que em mim é sombra que enxerga o mal no outro, para eu valorizar, para eu iluminar aquilo que é meu, para que eu tenha olhos tolerantes, como eram os olhos de Jesus. Vamos refletir sobre isso. Então, tem compaixão de quem cai, aquele que ajuda aquele que tomba e tolera o infrator, porque nós podemos ser aquele que amanhã vai cair, vai tombar ou será o infrator. Obrigada pela presença de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.